nas nossas jornadas pela democracia, um grande brasileiro, um grande cidadão brasileiro de enorme estatura, que sempre fez bonito na sua trajetória como governador, como senador da República e como homem público. Nosso querido Roberto Requião, que foi governador do Paraná e que foi senador da República. E nós queremos ouvir dele as suas opiniões sobre esse momento tão delicado que o Brasil está passando. Boa noite, governador Requião, como vai? Tudo bem, Paulo? Aqui na luta, né? Isolamento total, respeitando a saúde dos meus e dos outros. Isolamento na medida absoluta do possível. E tenho mantido isso há 60 dias. Sobrevivendo ao coronavírus, né? Covid-19. Mas eu tenho visto coisas sensacionais, Paulo. Eu vi que agora eles estão recomendando a água consagrada do Malafaia, mais a água consagrada do R.R. Soares, numa infusão com as sementes de feijão sagradas do Valdomiro. Põe um pouco de cloroquina em cima, ferve isso, faz uma infusão, põe numa bacia e eles fazem banho de assento agora, para se livrar de qualquer mal. São completamente idiotas, estão delirando e brincando com isso. Hoje, a OMS suspendeu os testes com a cloroquina, em função do número de mortes que vem ocorrendo com o seu uso. Acabo de receber essa notícia pela internet. Governador, na verdade, isso que o senhor falou é uma charlatanice, né? Quer dizer, as pessoas venderem soluções para o coronavírus, como faz o Bolsonaro, indicando a cloroquina, e algumas pessoas indicando uma água especificamente, né? E o feijão. Não esqueça do feijão sagrado do pastor Valdomiro. Mas veja, eu não acho que seja uma charlatanice. É crime. O objetivo disso, e o Bolsonaro já deixou claro que ele sabe que a cloroquina não é efetiva e não resolve o problema do coronavírus, mas ele compara com o uso da água de coco para transfusões para quem está com falta de sangue em combate nas guerras, no Vietnã e tudo mais. Ele está querendo dar um pretexto para as pessoas saírem de casa, suportadas na ilusão de que a cloroquina pode livrá-los de um acidente maior com o coronavírus que leve a óbito. Então, ele está usando isso para tirar as pessoas de casa e acelerar a contaminação. O objetivo do quê? De salvar o sistema econômico financeiro. Porque eles estão em guerra contra o coronavírus. Mas a morte de trabalhadores e de brasileiros, para eles é efeito colateral. O importante é encerrar a epidemia, morrendo quantos morrerem, porque são os mais pobres, são os trabalhadores, e eles estarão com a economia financeira dos bancos completamente preservada. É uma canalha. Você viu isso com toda clareza naquela reunião do Bataclan, lá do Palácio do Planalto, em que o Guedes afirma que não ia dar dinheiro para pequenas empresas porque estava prejuízo, que ele ia dar para as grandes. Eles querem salvar os bancos. As grandes são os grandes devedores do sistema financeiro. A guerra deles é contra a cloroquina, a favor do sistema financeiro, e quem morrer das classes populares é efeito colateral. Para eles não tem importância. E eles acham que isso ainda ajuda a resolver o problema da Previdência. Porque o sujeito morrendo não tem que receber mais dinheiro da Previdência. Eles são criminosos, Paulo. Eles são absolutamente insensíveis em relação à população. E aquela reunião do Bataclan era aquela boate do Jorge Amado, lá no Nordeste do Brasil, dirigida pela Maria Machadão. A Maria Machadão, no Palácio do Planalto, falava, dizia palavrão um atrás do outro, e aqueles generais todos do nosso exército brasileiro, tomando cafezinho, não contestavam, não diziam nada. Entraram mudos e saíram calados. Enquanto isso, o Guedes dizia para aquela senhora, a Damares é uma senhora, que ele queria abrir os cassinos
para legalizar a lavagem de dinheiro e a prostituição, e que os homens eram livres. Quem entra lá se fode do jeito que quiser. Essa é a maneira de se dirigir a uma senhora. E eu não vi um pastor brasileiro levantar a voz contra essa ofensa à presença da Damares na condição de representante dos evangélicos. Embora, a meu ver, e ao seu também, com uma postura completamente errada em relação aos problemas sociais. Mas ele disse isso para ela, o Guedes. É um bando de desclassificados governando o Brasil hoje. E vamos ao nosso assunto, né? Vem a história. Precisamos derrotar essa gente com uma grande e ampla frente democrática. Antes de chegar no nosso assunto, o senhor poderia falar assim, quais os pontos que mais te preocuparam quando desnudou e deu transparência àquele que o senhor chamou, aquela reunião que o senhor chamou do Bataclan, que foi a reunião ministerial coordenada pelo Bolsonaro? Quais são os pontos mais preocupantes daquela reunião que o senhor que marcaram a sua memória? Olha, não é uma preocupação o fato de que eles mostraram que são absolutamente ineptos para governar qualquer coisa. Até um bordel, eles não se sairiam bem na governança. O Bolsonaro e os ministros estavam divertindo a população com os seus palavrões, as suas idiotices, divertindo do italiano divertere, desviar do que importa. A tragédia toda foi a participação do Guedes. O Guedes mostrou com toda a clareza que está a favor dos bancos, do grande capital, que o povo não tem importância alguma, que ele pretende depois fazer uma frente de trabalho, pagando R$200 para cada jovem brasileiro que entre nesse processo, e que quer auxiliar com dinheiro público as grandes empresas. Com isso, ele sustenta a possibilidade da quebradeira dos grandes bancos. Bradesco e Itaú, né? Nós temos no Brasil Bradesco, Itaú, BNDES, o que mais? O Banco do Brasil, Caixa Econômica. É. E alguns bancos regionais. Então, na verdade, o interesse deles é sustentar esse projeto liberal que já faliu na Europa, que atrapalha a vida da Merkel, que atrapalha a possibilidade de montar um governo na Espanha. E eles querem sustentar o insustentável. Nós estamos ocupados por interesses da grande banca e interesses geopolíticos dos Estados Unidos. É muito ruim isso. E hoje o Donald Trump, né, que é muito amigo do Bolsonaro, olhando as bobagens que o Bolsonaro fez, e cá entre nós, ele fez muita bobagem nos Estados Unidos também, nós estamos disputando o número de mortes com os Estados Unidos, mas ele proibiu a entrada de brasileiros, de pessoas que tenham passado pelo Brasil nos Estados Unidos. Horrível isso. Governador Requião, me conta uma coisa. Do jeito que o Bolsonaro e o Guedes estão conduzindo a economia, o senhor acha que eles terão o apoio dessa elite endinheirada, do capital estrangeiro, dono das grandes corporações, ou eles perderão? Porque a maneira com que eles estão conduzindo é muito diferente da maneira como estão conduzindo nos Estados Unidos, na Europa. Lá eles estão protegendo as suas próprias empresas, protegendo as suas próprias economias, garantindo renda para as pessoas. Então, eles vão sair dessa crise em recessão, mas eu acho que aqui, pela maneira que está tendo essa condução, nós vamos sair aqui em profunda depressão. E eu pergunto, o senhor acha que eles terão apoio desses endinheirados ou os endinheirados poderão querer se ver livre deles? Os endinheirados do Brasil querem manter a sua posição no neoliberalismo, vivendo de juro. Eles não são companheiros nem do capitalismo industrial. O capitalismo industrial produz bens, avança na tecnologia, empregos, e quando tem bons sindicatos, salários decentes para os trabalhadores realizarem a felicidade da sua vida e das suas famílias. O dinheiro estrangeiro já não entra mais. Essa estabilidade econômica, essa loucura do Bolsonaro, já acabou com isso. E o dinheiro estrangeiro está agora sendo repatriado dos seus próprios países. Essa é a política do Trump. Ele não quer mais investimento americano na China. Ele quer que os investimentos americanos se deem dentro dos Estados Unidos.
Aliás, eu acho que o Trump pode ser descartado também, né? Com essa posição dele no coronavírus, ele já perdeu a próxima eleição. E aqui no Brasil, nós estamos entrando numa situação muito difícil, porque o liberalismo do Guedes já estava desgraçando a economia brasileira. A instabilidade política ameaçava qualquer investimento do mundo, já não tinha investimento mais. E o coronavírus é uma espécie de acelerador desse processo. É como jogar gasolina no incêndio. Então, nós daqui a pouco estaremos no fim dessa crise numa situação muito ruim de desemprego, de falta de dinheiro, de famílias desesperadas. Eu me reporto àquela posição anterior ao governo do Lula lá atrás, em que grupos de trabalhadores desorganizados, sem sindicato, sem ter um MST por trás, negociando para a sobrevivência deles, assaltavam mercados, depósitos de comida e tudo mais. E aí é que nós precisamos estar prontos, Paulo. Nós temos que ter, nesse momento, um projeto nacional. Projeto nacional que dê uma olhada nas coisas que aconteceram no mundo nos últimos tempos. A nova política alemã do Schacht tem algumas coisas interessantes. O New Deal do Roosevelt tem algumas coisas interessantes. No New Deal do Roosevelt, a base do processo todo foi levantar a moral do povo americano, a esperança ser devolvida através da diminuição da carga horária para que as pessoas entrassem em número maior no mercado de trabalho e o aumento do salário mínimo por lei. Que no Brasil eles estão aumentando a carga horária, diminuindo o salário e acabando com a possibilidade, qualquer possibilidade de consumo. Nós temos que ver o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na China. A China, dizem, a China agora não é comunista. É comunista quando convém, quando não convém, é capitalista para o discurso deles. Mas a China tem um planejamento centralizado muito seguro do seu partido único. Não simpatizo com esse tipo de ditadura, mas é assim que eles conseguem administrar um país de 1,5 bilhão de habitantes. E eles estão descentralizando a operação. Eles estão privatizando a China? Não, eles não estão preocupados em estatizar uma empresa que vai produzir insumos básicos para a alimentação das pessoas e tudo mais. Mas tudo isso com um planejamento extremamente rígido. Nós temos que dar uma olhada nisso tudo e formular um projeto para o Brasil. Agora, eu me horrorizo com esses projetos amplos que estão sendo montados aí. Eu vi no dia 1º de maio as centrais sindicais convidando o Fernando Henrique Cardoso para falar no dia em que a gente tem uma mobilização de protesto, na verdade, contra o massacre dos trabalhadores do mundo. O homem da teoria da dependência, que entregou a Vale do Rio Doce, que inventou aquela história do Brasil incapaz de ser gerido pelo seu próprio povo, pelos seus próprios dirigentes. Então, nós tínhamos que trazer dirigentes. Foi a teoria da dependência, era a única forma de sairmos do subdesenvolvimento. Se o Ustra estivesse vivo, eles tinham convidado o Ustra também. Claro que nós não podemos ter uma proposta extremamente ousada e muitas vezes atrasada também, suportada pelas teorias revolucionárias do mundo. O mundo tem mudado, as relações de trabalho mudaram. Por exemplo, na Alemanha agora, os bancários vinculados à informática tiveram a carga horária reduzida para 30 horas semanais. Mais gente não desemprega e garante que essa gente tenha capacidade de consumo no país. A mesma coisa no Japão. E nós aqui estamos nessa bobagem, massacrando o trabalhador, aumentando carga horária, diminuindo o salário. Então, o que eu acho? Nós precisamos de uma frente democrática, assim, mas não pode ser nem a frente covarde, que quer compor com todo mundo, a frente que põe o Fernando Henrique, o Meirelles, o Joaquim Levy e o Guedes também, né? Desde que eles, em determinado momento, sejam contra a mal educação do Bolsonaro. Não gostam do jeito que o Bolsonaro se veste, não gostam do seu vocabulário, mas não tem rigorosamente nada contra o massacrante liberalismo econômico que faliu no mundo. Então, em primeiro lugar, essa frente, a meu ver, tem que incorporar a tese de recusar absolutamente essa história de Banco Central independente, deixando, desta forma, a condução da economia brasileira na mão do capital financeiro. Isso não pode acontecer. Nos Estados Unidos, o Banco Central deles, que é privado, que é do Chase Manhattan,
tem como obrigação precípua o controle da moeda e o controle dos empregos no país. Você sabe que eu, o Lindbergh, a Gleisi, aquele pessoal nosso lá no Senado, na legislatura passada, tentamos introduzir, na finalidade precípua do Banco Central, a preocupação com o emprego e perdemos isso no plenário. Então, muito pouco, mas perdemos. Fundamental é que essa frente tem que ser composta com quem se incomode com a soberania brasileira. O controle da moeda, a existência da moeda, é fundamental à soberania. Quem se preocupe com os empregos. E eu não digo que a gente queira restabelecer, da forma primitiva, a legislação de trabalho, de aposentadoria. Ela tinha exageros corporativos e coisas absurdas. Você sabe disso. Os privilégios que eu tinha e que você tem como parlamentar no Congresso Nacional. A possibilidade dos cargos absolutamente desnecessários em gabinete, as dúzias, não é? Os recursos dos quais nós não precisamos e outras benesses. A mesma coisa os militares, que com a reforma da Previdência aumentaram as suas prerrogativas e vantagens. Os juízes, os promotores, os parlamentares, as carreiras de Estado, todas elas usurpando a poupança popular, engolindo essa mais-valia absorvida pelo Estado em benefício próprio corporativo. Então, nós temos que admitir que temos que manter algumas mudanças, mas restabelecer a primazia do trabalho sobre o capital. Não é possível que o trabalho humano, só o homem, Paulo, produz riqueza. A inteligência do homem e o seu trabalho. Eu cito sempre um exemplo de um discurso meio populista que eu fazia quando eu iniciei na política. Eu dizia o seguinte: um tronco partido por um raio na beira de uma estrada é apenas um tronco, um lenho abandonado. Mas quando o homem se debruça sobre ele, com a sua inteligência e o seu trabalho, produzindo uma tábua de lavar roupa, uma mesa e uma cadeira, ele está produzindo um bem econômico. E é só o trabalho e a inteligência do homem que produzem bens econômicos. Agora, de repente, não mais que de repente, no mundo, o capital acumulado, a mais-valia, que é o valor acrescentado pelos trabalhadores aos bens acumulados, não pelos trabalhadores, mas pelos detentores do dinheiro, passa a ter uma validade extraordinariamente superior à do trabalho. Então, gente que pense dessa forma, os escravos do liberalismo, como aquela cabeça do Guedes, essas pessoas, por exemplo, como na Justiça o Sérgio Moro, que trabalharam para dinamitar. Corruptos pegaram também, nós dois sabemos disso. Mas tinha corrupto em todos os partidos, era uma endemia de corrupção na política brasileira. E agora até aquela Zambelli, né, a Carla Zambelli, diz hoje aí em Brasília, onde você deve estar, não sei se está em São Paulo, Brasília, o Moro só queria condenar petista. Queria condenar petista para abrir o espaço para a tomada de poder com o biombo do Bolsonaro e o comando dos bancos através do seu mandalete, que é o Guedes. Admiração minha nisso tudo, Paulo. Onde estão os militares brasileiros? Eu tenho 79 anos, eu fui combatente contra a ditadura militar. Mas não fui e não sou cego para não entender que o Geisel, por exemplo, era um autoritário, mas era nacionalista. Ele investiu na Vale, ele investiu na Petrobras. Onde estão os militares nacionalistas? Não existem mais, é uma corporação sindicalizada procurando vantagens pessoais. Eu olhava, Paulo, na reunião do Bataclan, aqueles ministros militares sentados lá, do começo ao fim, tomando cafezinho de boca fechada. E qual é a conclusão? Eles estão lá para ganhar um sobressalário, para ganhar o pichuleco do salário de ministro e empregar a sua turma em ministério. Já tem 2.000 militares empregados no Brasil. E eu não digo que não tenham bons aí, que qualquer governo podia aproveitar pela experiência de vida e tudo isso. Mas eles não têm posição, eles engoliram tudo aquilo que o Guedes disse e o Bolsonaro disse. Vou armar a população, calados, quando eles são as Forças Armadas. São rigorosamente inúteis e agarrados no pichuleco. Pichuleco é o dinheirinho que eles ganham do Estado. Vergonha total. Agora, isso acaba aí na frente. Acaba pelas bobagens do Guedes e acaba fundamentalmente pelo acelerador de crise que é o Corona-19, o Covid-19.
E me conta uma coisa, como é que você está vendo, Requião, essa situação agora? Por exemplo, o que eles estão preparando para o Brasil? Porque a impressão que eu tenho é que, se for nesse caminho do Guedes, nós passamos pelo coronavírus, muitas pessoas vão morrer, muitas empresas vão morrer, e eles vão endividar o Estado brasileiro. E vão dizer o seguinte: agora tem que vender tudo, tem que desvincular tudo. E o próprio Guedes, naquela reunião, falou: o Banco do Brasil está prontinho para ser vendido, não é? A porra do Banco do Brasil. Dizia ele, palavras dele. A porra do Guedes dizia isso. O Banco do Brasil está prontinho. E aí, o que os outros países estão fazendo, governador Requião? Muitas pessoas, outros países, os Estados Unidos, eles estão imprimindo moeda. Como é que você vê essa questão agora aqui? Porque o que parece é que eles estão levando a gente para um imenso endividamento para lá na frente destruir o patrimônio, desvincular receitas. Paulo, eu li hoje o seu projeto da emissão de moeda, vinculada à compra de títulos do Tesouro. Eu acho que o caminho é esse. Não precisa vincular título do Tesouro. O país é soberano, imprime a moeda e põe em circulação para fazer funcionar a economia. Veja, o que fez a Alemanha na crise? A Alemanha resultou naquela boçalidade do nazismo e do Hitler, uma coisa simplesmente abominável. Mas eles tornaram a economia saudável. Eles acabaram, o Schacht, Horace Greeley e Alma Schacht, da noite para o dia, ele pegou a taxa Selic, ele não chamava Selic, né? Que é a remuneração do financiamento da dívida pública em marco. E o marco não era conversível em moeda de outro país. Quando o governo deixava de pagar juros elevados nesse processo, o que é a taxa Selic, né? É o valor do empréstimo da moeda mais a inflação. No Brasil, eles baixaram e dizem que conseguiram reduzir os juros. Não, eles reduziram a inflação. 3% é juro para burro. Como diria o Bolsonaro, é juro para caralho. Não tem cabimento um juro desse tamanho na crise que nós estamos vivendo, quando outros países estão trabalhando com juro zero para estimular a economia e emitindo papel. O Schacht disse para eles: o Estado não remunera mais nesses valores absurdos a rolagem da dívida. Mas o Estado criou, o Estado alemão, depois eu vou fazer uma referência ao New Deal americano, que é um pouco diferente disso. O Estado criou um pool de empresas, principalmente do setor metal mecânico, e criou uma moeda não moeda. Era um título que se chamasse MEFO. Então, se você era um alemão com dinheiro e que rolava esse dinheiro no financiamento da dívida pública alemã, você punha esse dinheiro numa empresa que estava fabricando, produzindo a infraestrutura alemã, as autobahns, as grandes empresas hidrelétricas, principalmente no setor metal mecânico, e o Estado garantia a você um juro de 4% ao ano. Mais inflação, evidentemente. Os alemães foram por esse caminho. O Estado não deu para eles a possibilidade de ganhar sem ser produtivamente. 6 meses acabaram o desemprego, estabilizaram a economia e o Hitler utilizou isso tudo para entrar naquela guerra simplesmente estúpida. Mas o Hitler estava pressionado pelo Tratado de Versalhes, cobrando absurdos da Alemanha, a Alemanha não conseguia se reconstruir. E aqui o nosso Tratado de Versalhes, de certa forma, é dívida pública também. Uma dívida que nos cobram, que os militares, em determinado momento, endividaram o país para provocar o desenvolvimento, juro zero praticamente, mas juro flutuante. E em 1980, o Banco Central americano, de uma canetada só, sobe 20% de juros. Daí nós ficamos nessa rolagem absurda. Podíamos ter resolvido isso já no passado. Então, se nós cortássemos essa possibilidade de girar e puséssemos o dinheiro que existe no capital produtivo, no investimento, nas fábricas, num projeto de reestruturação da infraestrutura brasileira, nós iríamos muito bem. Já os Estados Unidos fez um pouco diferente, porque os Estados Unidos pensou também no emprego. E seguindo as ideias do Henry Ford, nós já conversamos sobre isso em São Paulo uma vez, lembra? Lá numa reunião que você promoveu na USP. Nos Estados Unidos,
diminuiu a carga horária e aumentou o salário para poder girar a economia. E conseguiu sair disso. Alguém, especialista em economia, dizia, não, Requião, os Estados Unidos saiu da crise com a guerra. Também, mas o New Deal restabeleceu a esperança do trabalhador e do povo americano de viver à custa do próprio trabalho, de tomar iniciativa. 50% dos trabalhadores brasileiros, 52%, estão em micro e pequenas empresas, Paulo. Então, nós temos que mexer nisso, mas viabilizar um grande projeto de investimento a partir de investimentos do Estado. Por que do Estado, Paulo? Porque na recessão ninguém investe, não tem comprador para comprar o que você produz e utilizar os serviços que você oferece. O Estado não precisa disso. O Estado está melhorando a infraestrutura do país, em cima da qual o setor privado vai poder crescer. Agora, paralelamente a isso, financiamento abundante para as pequenas empresas, restabelecendo a esperança e esse ciclo virtuoso do desenvolvimento. Nós temos que aprender com os Estados Unidos, nós temos que aprender com a Alemanha, nós temos que aprender com a China e nós temos que aprender também, Paulo, com a União Soviética, com a Rússia. O comunismo russo foi que gerou a social-democracia no mundo. O medo do comunismo fez com que a Europa passasse a admitir concessões aos trabalhadores, às mulheres, às minorias étnicas e tudo mais. Quando a Rússia caiu, eles resolveram se organizar para tomar tudo de volta, retirando os direitos do povo e criando uma estrutura autocrática, autoritária dos donos do capital. E é isso que acontece no Brasil também. Nós não estamos fora do mundo, não. Os interesses que derrubaram o governo do PT são geopolíticos. O Sérgio Moro se valeu da corrupção que existia, nós dois sabemos disso, no PT, no PMDB, no PP, era endêmica, era genérica, e tem que acabar para agir prendendo apenas o pessoal do PT, porque o PT tem uma base que tem uma certa identidade com a população mais pobre do Brasil. E tem uma visão mais nacionalista, mais democrática, mais amorosa do planeta Terra e das pessoas. Eles queriam abrir espaço para quem? Para o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro era um brinquedo. 77 palavrões em 2 horas na reunião do Bataclan presidencial. Mas ali estava o demônio. E o demônio é o Guedes, que é o operador do capital financeiro. Então temos que ter um projeto. O projeto não pode ser um dos meus sonhos. Você me conhece a minha formação. Eu nasci na esquerda. O meu avô fundou o primeiro, meu bisavô fundou o primeiro partido socialista brasileiro. Era um sergipano. O meu bisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Separatista lá do Nordeste. Eu sou de uma família sergipana e baiana. E sou descendente de judeu, de negro, de índio, de italiano, de espanhol e de português. Eu sou um brasileiro, mas sempre envolvido familiarmente, ideologicamente, nessa ilusão, nessa utopia, nesse desejo incrível de mudar o mundo, de fazer as coisas melhores. Por isso eu entrei na política. Mas eu gostaria de uma mudança mais real. Eu diria a você, vamos acabar com esses bancos. Não. Nós temos que botar ordem nisso. Um ato meio que seja sustentável politicamente no Brasil. Que não seja a covardia de não fazer nada ou de propor uma frente para tirar o Bolsonaro, porque não gostam do jeitão dele, mas manter o liberalismo econômico e manter o raio do Guedes, as suas ideias e os banqueiros, e não seja uma proposta ousada que a gente consiga avançar num determinado momento, como avançamos com a eleição do Lula lá atrás, e de repente nós não temos um projeto sustentável que possa ser mantido, abrindo espaço para discussão democrática e abrindo espaço para que o povo, com liberdade de imprensa, com uma mudança nessa legislação, possa ir raciocinando, pensando e construindo um modelo de economia, de estrutura partidária, de sociedade, de administração pública ao seu gosto, em cima da sua experiência e da sua vontade. Então, nós precisamos ter esse modelo. Seria mais ou menos o que o Roosevelt fez nos Estados Unidos com o New Deal. Ele investiu pesadamente em empresas públicas, ao mesmo tempo ele irrigou a pequena economia, deu uma impulsionada tremenda na agricultura naquela época, que não era a maravilha que é hoje,
e abriu a perspectiva de evolução, até que tropeça no Donald Trump. Você leu as declarações do Jimmy Carter, a carta do Jimmy Carter ao Trump esses dias? Vi. Ele diz o quê? Os Estados Unidos deve ter muito medo da China, porque os Estados Unidos, nas últimas décadas, investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas para tomar de outros países e conquistar fontes de geração de energia e de minérios utilizados no progresso do planeta inteiro. E a China não. A China foi explorada com uma mão de obra baratíssima, que não tinha nem sindicato na China nos anos 80. E não tem ainda hoje. Então, era uma manipulação de uma mão de obra barata utilizada pelo capital norte-americano. Mas eles foram absorvendo tecnologia e tudo mais, não gastaram um tostão para tomar um país, para derrubar um governo. Construíram um trem-bala, robotizaram as suas fábricas, estão construindo a Rota da Seda. Então, eles modernizaram a economia de uma forma fantástica, enquanto os Estados Unidos só tem hoje como verdadeiro ativo as suas Forças Armadas, que, queiram ou não, tem em contraposição também as Forças Armadas russas. Daí que eu digo, nós temos que olhar também o que aconteceu na Revolução Russa. Porque a perestroika, que é a reconstrução, acabou com o comunismo. A glasnost dissolveu aquilo tudo. Né? A glasnost é o degelo, a perestroika é a reconstrução. Mas hoje eles mantêm ainda no país uma tecnologia militar igual ou superior à norte-americana. Então nós temos que olhar isso tudo para um projeto nacional brasileiro. Nós somos grandes demais. Nós somos um povo extremamente inteligente e criativo, num solo extraordinariamente rico. Nós temos que ter um projeto brasileiro e não podemos nos subordinar. No passado, nos subordinamos à Guerra Fria. Comunismo e Estados Unidos da liberdade, aquela conversa mole toda. E hoje é uma disputa de poder universal entre a Rússia e os Estados Unidos, desideologizada. Requião, você falou, voltando um pouquinho, governador, na reunião do Bataclan, alguém falou assim, e os juros? E aí o Guedes falou, não, os juros não tem como baixar porque os acionistas minoritários do Banco do Brasil não permitem. E hoje os bancos privados, numa crise dessa dimensão, com inflação, com deflação, sem inflação, eles estão cobrando uma fortuna. Tem banco cobrando 8% por mês no cheque especial. 300% ao ano. Ao ano. E aí ele fala em privatizar o Banco do Brasil. E uma segunda coisa na reunião do Bataclan, quando ele fala ajudar a empresa, a micro e pequena empresa... Dá prejuízo. E você não tem medo de morrerem milhões de empresas no Brasil, de fechar as suas portas, e nós saímos dessa crise com um desemprego de 24%, 25%, governador? É o liberalismo dele, né? Ele cita até o Schacht da nova política alemã. Ele diz, nós temos que investir nas grandes empresas porque nós vamos ganhar dinheiro. Com as pequenas nós vamos perder. Com as pequenas nós mantemos 50% dos empregos do país. Tem que tirar a carga tributária em cima do... Eu, quando fui governador, fiz isso. Eu aliviei completamente a carga tributária da pequena e média empresa. A média de pagamento de imposto era 2,5% do Estado. De 1,5%, 0 até 2,5% na média. E foi um sucesso. Renasceu a economia dos municípios do interior. Eu reduzi o preço da energia elétrica para as empresas poderem se instalar e progredir, aumentar os seus campos de trabalho. Eu reduzi o preço da água, praticamente graças à água e luz para os mais pobres. Mas se você tem, como empresas privadas, essas empresas fundamentais, são empresas meio para o desenvolvimento, sendo maneiras de captar capital e de gerar lucro, a economia não anda. Eles drenam tudo para eles e vão subindo o preço. Você sabe que aqui no Paraná, no meu governo, nós ainda tínhamos a Sanepar, a empresa de água mais bem organizada e produtiva no Brasil. Nós dávamos assessoria para o Banco Mundial. Nós assessoramos o saneamento de Montevidéu. O Beto Richa, esse ratinho que está aí, e o Jaime Lerner,
progressivamente, venderam 80,3% das ações da empresa. Para grupos que não querem nem saber se ela produz água, saneamento, eles querem saber o dividendo do investimento que eles fizeram. E nunca mais investiram pesadamente. Eles aumentam a tarifa porque o resultado a ser obtido é o lucro do acionista. E esses caras estão soltos, o rato está governando, o Richard deve estar com a tornozeleira no pé solto, o nosso amigo Gilmar, que fabrica habeas corpus sob encomenda com grande facilidade, deu um habeas corpus para ele. Não pode prender o ladrão. O ladrão está por aí com vergonha, não pode sair na rua nem nada, seguramente com uma tornozeleira no pé, mas solto e usufruindo o que ganhou, muito provavelmente, dessa negociata. Então, nós temos que fazer o Estado voltar à sua finalidade principal. Paulo, lembra, há 3, 4 anos atrás, o Estado tem que se dedicar à educação, à saúde pública e à segurança. Eles tomaram conta do governo sem propor nada, né? Porque o Guedes estava escondido atrás de tudo, num posto Atlantique, e posteriormente começaram a privatizar a educação, a saúde e a segurança. Então eles querem a destruição da máquina do Estado. É uma loucura absoluta, total. Esse Guedes, eu li os livros do Shasti, eu li o New Deal, ele não leu porra nenhuma. Esse cara não sabe nada de economia, mas fundamentalmente não tem nenhuma sensibilidade humana. Governador, o jogo do capital financeiro. Naquela reunião que o senhor chamou do Bataclan, né, o Ventralbe falou, tem que prender aqueles ministros ali. O general Heleno soltou, semana passada, uma nota que foi acompanhada de um apoio dos generais da reserva, que falaram que... E do ministro da Defesa também. Do ministro da Defesa também. Fala um pouquinho para mim dessas duas coisas. Os militares e essa escalada dessa ameaça que o Bolsonaro faz em relação ao Supremo. Por exemplo, na reunião, há uns 15 dias atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação do Ramada para chefe da Polícia Federal, ele falou, agora chega. E ali teve gente que achou que podia haver uma ruptura. Como é que você está vendo essa questão dos militares e essa ameaça permanente do Bolsonaro à democracia? Você veja, você quer uma visão republicana minha. Claro. Eu posso te dar duas opiniões diferentes. Eu fui o relator e o autor do projeto de abuso de poder. O Celso de Mello atropelou o meu projeto. Ele expôs uma conversa do Ministério Militar, abrindo o que disseram e o que escutaram muitas pessoas que não tinham nada a ver com a questão da disputa entre o Moro e o Bolsonaro sobre a interferência na Polícia Militar. Então, do ponto de vista da legislação, que teve o seu voto e a minha relatoria, ele cometeu um crime. É abuso de poder. Mas, por outro lado, eu acho que na administração pública a transparência tem que ser absoluta. Eu, quando fui governador, eu fui por 3 vezes governador, são 12 anos. Eu fazia as reuniões do secretariado e punha a televisão educativa na reunião para que a população inteira soubesse a opinião dos secretários, a minha opinião, o que estava decidido, como e por quê. Transparência absoluta nesse processo. Eu não acredito que um agente público tenha que se esconder atrás de sigilo, nem eu, nem você. Nós estamos nesse jogo, não é para ganhar dinheiro, para fazer negócios em que o adversário pode saber ou não fazer. Então, é a minha opinião. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista legal, eu acho complicada a atitude que não foi tomada pelo Celso de Mello, porque ele não tomou atitude nenhuma. Ele recebeu um pedido de vocês na Câmara e mandou para a PGR para analisar. E a americana saiu pulando. Não foram todos os oficiais da reserva, parece que foi a turma do Augusto Heleno nas agulhas deles, que assinou o tal manifesto de 90 oficiais. Deve ser o pessoal que cursou com ele em 81, não é isso? Ou 71. Então, sem sombra de dúvida, preocupante é a judicialização também.
De repente, o judiciário quer decidir o que faz o governo, o que faz a Câmara, o que faz o Executivo, e eles não submetem a eleição. Isso começou com o Renan, lembra? Quando cassaram o mandato do Renan e o Renan não assinou a intimação e reverteu aquilo. Eu tenho muito medo da ditadura do judiciário também, porque eu vejo que a preocupação pela luta contra a corrupção não é deles também. Eles estão contra a prevalência do crescimento do povo, da ascensão da população, do trabalhador, das minorias. É uma coisa meio doida o que está acontecendo no Brasil. Agora, eu não acredito que vão se levantar, não acredito que tenham força para isso. Eu acho que se nós tivermos, Paulo, um plano de desenvolvimento claro, eficiente, o ato meio, o ato que não é exagerado para o momento e nem covarde, nós acabamos levantando o Brasil inteiro. Eu me entusiasmei quando o PT lançou aquele estudo lá, um plano para a retomada do desenvolvimento. Primeiro puseram o nome do Lula. Ruim. Porque, inicialmente, para o bem e para o mal, eles estariam capitalizando uma oposição enorme que foi construída ao longo do tempo. Mas mudou, né? Agora é plano para a retomada do desenvolvimento. Esse plano tem que ser um plano estudado, incorporando algumas ideias do Ciro Gomes, de outros partidos, de minorias, de interesses econômicos fortes. Nós não podemos montar o país da noite para o dia. E fazendo a linha do Guerreiro Ramos, abrindo espaço para que a população tome conhecimento, consciência, discuta e possa ir junto construindo a evolução desse projeto. É o New Deal brasileiro, na minha opinião. Não é uma cópia do New Deal, não é uma coisa idêntica, mas a ideia é essa: devolver à população a esperança de progredir pelo trabalho e abrir o espaço para o crescimento através do processo democrático de discussão. Agora, menos do que isso, não, né? Agora, não é pondo o Rodrigo Maia na frente, né? Que nós vamos resolver isso. Ele hoje está com vocês, amanhã ele está botando a carteira verde e amarela para votar. Quem que estaria numa frente democrática hoje, na sua visão? E como construir diante de tantas fricções na esquerda e no centro-esquerda? Paulo, eu acho que nós estamos construindo aqui agora. Nós estamos discutindo isso. Nós temos que formar uma base de opinião. Estimular os quadros médios na visão do Gramsci, dar espaço para os intelectuais orgânicos e orientar a militância nesse sentido, sem exageros. Agora, as limitações são essas. Eu não posso aceitar quem proponha o Banco Central independente. Não posso. E você sabe que o nosso amigo Haddad propôs o Banco Central independente durante a campanha presidencial. Não entendi isso. Não entendi. Não pode ser assim. E eu não estou falando mal do Haddad. Eu, no segundo turno, votei ele. No primeiro turno, por circunstâncias de tentar uma conciliação total, eu trabalhei aqui no Paraná para o Haddad e para o Ciro. E o meu voto foi no Ciro. Até por apelos que recebi, que particularmente discutimos isso um outro dia. Mas nós temos que abrir isso. Quem for a favor do Banco Central independente, do domínio do capital financeiro, não entra nessa frente. Uma frente com liberais, sim. O primeiro Partido Socialista do Brasil, que foi fundado pelo meu bisavô, entre outros, ele incorporava ideias do Bentham, do Davi Ricardo, de economistas liberais lá das antigas, mas com uma visão pela esquerda desse processo todo. Não havia Revolução Russa naquela época ainda. O marxismo havia, mas não havia se propagado, ninguém sabia o que era isso. Foi no dia seguinte da proclamação da República. Daí, a partir de uma abertura democrática... Agora, nós não podemos fazer uma frente com esse pessoal que está apostando no domínio absoluto dos bancos no mercado financeiro. Daí não é frente. E eles vão nos engolir. Eles terão os bancos, o dinheiro, eles terão a mídia, que eles sustentam, e vem gente da esquerda ainda, e de partidos, com alguns quadros excelentes, inclusive, não vou dizer quais. Temos que acabar com o fundo partidário, tem que acabar com o exagero do fundo eleitoral, que era para ser assim, ficou assim. Mas
Se acabar com o financiamento público de campanha, os bancos e as redes de televisão vão eleger quem quiser, eles dominam a notícia. Eu estou conversando com você aqui, podemos ter dito algumas coisas razoáveis para quem está nos assistindo. Mas a Rede Globo pode entrar no ar à noite e dizer que eu e você somos ladrões, picaretas e patifes, e nós não temos como responder. Então, esse tipo de dominação é que polui o processo democrático. Eu fiz um esforço brutal para o direito de resposta, lembra? Contei para o seu apoio. E vocês, na Câmara, votaram. E o Senado votou também. Mas, de repente, não mais que de repente, a Dilma veta a participação pessoal do acusado numa rede de televisão. E eu não estava dizendo que o cara tinha que entrar ao vivo, que ele podia provocar na sua aparição outros processos. Ele mandava o seu processo para a televisão, para pôr no ar, a televisão não punha, ele ia para o juiz dava uma olhada, achava se era razoável, pertinente, se estava dentro do eixo da resposta, se não ia provocar a possibilidade de outras ações, e mandava pôr no ar. A Dilma vetou, Paulo. A Dilma vetou. Agora, eu não consegui restabelecer mais. Requião, governador, quando a gente fala de uma frente democrática, esse tema do Banco Central, creio eu que foi uma fala de algum economista ali na campanha, mas nunca foi abraçada pelo Haddad. O Haddad sabe da necessidade de manter o Banco Central. Me perdoa. O nosso companheiro, que tem méritos incríveis, foi um belíssimo ministro da Educação, foi ao TSE e mudou a proposta do partido. Agora, tanto o Haddad... Não, eu não estou fazendo a condenação total. Todo mundo pode errar e pode rever. Mas, para mim, ficou complicado. Mas é o eixo de tudo. Tanto o Haddad quanto o PT não acreditam nessa tese do Banco Central independente. Isso é uma loucura, porque o Banco Central independente é transformar o Banco Central como... No governo. Portanto, o sistema financeiro governando. Parte do Banco Central, muitas vezes, é capturado pelo sistema financeiro. A Gleisi tem se manifestado com firmeza contra isso. E eu acredito, quando se diz o PT não pensa assim. E acredito, inclusive, porque você está dizendo. Você não acredita e você representa uma bela parte do PT. Foi uma pisada na bola, eu não sei se foi uma barretada para o capital financeiro, se era uma esperança, mas não pode ser assim. Não pode ter. Tem que modificar isso. E nós temos que ter um candidato a presidente da República com um bom programa. Pode ser o Haddad, pode ser o Ciro, para mim pode ser qualquer um, mas tem que ter um programa que seja eficiente, meio, que não exagere, que não se acovarde e que abra espaço para o crescimento, inclusive, da consciência cívica do Brasil. Temos que avançar assim. Daí quem cabe dentro disso? É só você ver quem cabe. Fernando Henrique não cabe. Aquele maluco agora lá que apareceu com a metralhadora na mão, que o Bolsonaro, aquele doido que era do PTB, não é? Como é que é o nome dele? O Jefferson. Hã? Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não cabe. Porque é o seguinte... Tem gente até... Pessoal, toma um chopp conosco num bar, mas não pode entrar numa frente política, porque eles não são a favor do povo. O Haddad, o PT, defendem um Banco Central que seja, inclusive, com metas de geração de emprego, metas de crescimento econômico, nesse sentido. Agora, quem mais... Não pode estar na mão dos banqueiros. Não pode ser independente. Não, de jeito nenhum. Não ser presidente da República mais. De jeito nenhum. Uma vez. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, quem que caberia, na tua opinião, nessa frente? E, principalmente, governador Requião, como construí-la diante... Por exemplo, eu vou te falar um problema que eu estou vendo. Diante de uma legislação eleitoral que confina os partidos. Ele vai confinando, né? Ele vai criando aquele estímulo para cada um soltar sua candidatura e não construir, por exemplo, numa eleição como essa municipal. A majoritária pode agora. Pode. Coligação na majoritária.
coligação proporcional caiu. Mas mesmo assim, todos os partidos estão com estímulo para soltar a candidatura para cumprir a cláusula de barreira. Então, você vai vendo... Mas no executivo, não, né? É mais no legislativo. Mas aí cada um vê, na oportunidade de soltar um candidato majoritário, um mecanismo de estímulo para ter vereador e cumprir a cláusula de barreira. Mas, enfim, isso não é a questão principal. Quem estaria nessa frente democrática e como construí-la? Todo mundo que não concordar com a independência do Banco Central, que prestigiar a importância da inteligência e do trabalho como coisa superior do capital. Todo mundo que seguir, por exemplo, a cartilha do Papa Francisco, que faz uma crítica pesada ao capital e é o maior líder no mundo nessa crítica. Nós temos que construir em cima de exemplos. Nós estamos, de certa forma, tentando construir isso agora, conversando sobre isso. Quando o PT lançou aquele projeto de crescimento, de retomada do desenvolvimento, trabalhou para isso. Mas não pode, na minha visão, não é o único. Tem que abrir espaço para integrar outros setores da sociedade e da economia, porque nós não podemos, embora ideologicamente, filosoficamente, tem algumas coisas que são difíceis para mim aceitar, nós não podemos destruir isso. Nós temos que dar uma possibilidade de que essas coisas evoluam com consenso numa construção comum de um projeto de desenvolvimento. Eu aqui anotei 3 questões que você coloca para a construção de uma frente. Primeiro, recusar a tese do Banco Central independente. Segundo, quem se incomode com o tema da soberania e com geração de empregos. E terceiro, que restabeleça a primazia do trabalho sobre o capital. E o espaço democrático. E o espaço democrático, né? A defesa da democracia. Né? Nós, no Congresso, governador Requião, nós temos conseguido fazer uma frente de natureza parlamentar. Quem está dentro dessa frente? O PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT, o PV e a Rede. São 7 partidos que estão dialogando nesta frente e que estão conseguindo construir alternativas e, digamos, tentar fazer alianças para empatar o jogo, impedir que eles avancem na agenda neoliberal e impor também a necessidade de políticas de proteção à saúde, à renda. Agora nós vamos trabalhar o tema do emprego e das empresas, né? Mas eu ainda volto. Se você hoje tivesse desafiado o governador Requião, não é? Quem você chamaria para sentar à mesa para conversar sobre a construção dessa frente? Eu acho que todas as pessoas que aceitem essas premissas têm um conhecimento da história e da economia. Eu não chamaria o Guedes. Eu chamaria o Haddad. Eu chamaria o Ciro. Parece que é impossível já, né? A Marina, que era uma guerreira na minha época de primeiro mandato, parece hoje uma porta-voz do Itaú. Para minha surpresa, para minha tristeza, o meu desespero. Mas eu acho que temos que trazer gente, pensar, colocar propostas, fazer seminários, as fundações dos partidos. Temos que começar a pensar nisso. Uma proposta que consiga costurar a unidade nacional. Do Oiapoque ao Chuí, com as corporações, as atividades de uma sociedade complexa como a nossa. E vamos olhar para a política alemã, para a política dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Rússia, e vamos construir isso com modéstia, sem a temeridade absurda, né? O extremo da temeridade que acaba fazendo que você perca tudo no caminho. Que, de certa forma, foi o que aconteceu conosco, Paulo. Nós perdemos tudo no caminho. Por que Meirelles, no Banco Central, no Ministério da Fazenda? Por que Joaquim Levy? As alianças completamente absurdas. Por que o nosso governo mandou votar a favor da entrega do pré-sal, quando a gente tinha no Senado Federal ganhado a votação, contando ali no lápis? De repente vem o líder do governo, do nosso governo, Romero Jucá, e diz: não, o governo quer que vote com Serra.
para entregar isso tudo. E daí você vê o Jimmy Carter dizendo que os Estados Unidos se mobiliza militarmente para garantir isso. Se o Lula tivesse dado de cara, de presente, para o capital internacional comandado pelos Estados Unidos, o pré-sal, não tinha derrubado ninguém. Não estavam nem se preocupando se tinha corrupção, se não tinha corrupção. É o problema do domínio do planeta, da economia inteira. Eles estão disputando agora com a Rússia e com a China. E nós devíamos estar aproveitando essa situação para fazer o jogo do projeto nacional. Um país que não quer guerra, que não se conflita há muito tempo com os vizinhos. Um país que tem inteligência, que tem capacidade e que tem riqueza no solo. É um país extraordinariamente rico. Agora, qual é a proposta? Transformar o Brasil numa grande fazenda, agricultura mecanizada, pouca gente trabalhando, e querem resolver o problema do desemprego, tirando todos os direitos do trabalhador e criando a possibilidade de pagar, como que é o Guedes, R$200 por mês para empregar 1 milhão, 2 milhões de jovens trabalhadores. É um absurdo total, uma desumanidade. Agora, teremos a oportunidade, sim, porque a crise que vem vai ser muito pesada, um acelerador do coronavírus e a base errada do liberalismo econômico do Guedes. E nós precisamos ter um projeto de unidade de todo mundo. Você veja, por exemplo, o que eu penso do teu partido. Você sabe mais ou menos o que eu penso. Eu acho uma grande confusão de tendências. Eu teria muita dificuldade em sobreviver nessa selva que vocês vivem. Mas, na sua base, é o partido que se identifica com o trabalho. Tem gente de primeiríssima qualidade. Eu tive secretários do PT aqui, quando fui governador, foram maravilhosos. O Enio Verde foi meu secretário, hoje é líder de vocês. Caboclo Porreta. Ele tem uma formação religiosa, não sei se você sabe disso, estudou em seminário há muito tempo. E o apelido dele no seminário lá no interior era... como é que era? Como é que a gente chama um iniciante? O iniciante? Ah, é o seminarista? É, o seminarista iniciante, como é que é? Era não sei o que peludo, era conhecido, ele era grandão. Cara porreta, sério, trabalhador. O Bianchini trabalhou comigo na agricultura, sujeito maravilhoso. Conseguimos fazer muita coisa. Mas eu tive o André Vargas, eu tive o Paulo Bernardo. E não quero nem dizer. O que eu penso deles que não é o caso. O nosso problema é criar uma frente com um projeto e avançar. Uma pergunta, meu governador. Todo mundo quer saber se o senhor volta para as lides eleitorais e quando volta. Tem muita gente aqui elogiando, dizendo: ó, já votei, foi o melhor governador que teve no Paraná, ele vai voltar. E eu me obrigo a fazer essa pergunta ao senhor. Requião, como é que as pessoas podem votar novamente no senhor? Bom, eu sou moço ainda, né? Eu tenho 79 anos. 80 incompletos, né? Eu já fiz 79, mas não fiz 80. Eu tenho 80 anos incompletos. Isso significa que, seguindo o padrão da minha família, eu tenho mais 40 anos de vida útil. Eu estou participando disso. Por que eu estou conversando com você aqui agora? É a vontade de participar, de colocar minha experiência, expor os meus erros e ajudar a construir uma perspectiva nova. Agora, não entro em aventura. Por exemplo, o pessoal diz: você é candidato a prefeito de Curitiba. Eu já fui prefeito. Eu fui governador, eu fiz um governo porreta, Paulo. Eu saí, esses caras demoliram tudo. O meu partido, a base que me apoiou, que me garantiu, por exemplo, implantar no Paraná o salário mínimo mais alto do Brasil, bandeou-se toda para o outro lado. Foi com Beto Richa, PSDB e tudo isso, que eles não queriam a mudança. Eles queriam a transformar o mandato num trampolim para eles subirem na vida, de enriquecimento, de comissão, de posição social. É muito difícil se trabalhar nesse quadro. No PMDB hoje, como é que eu estou? Eu não saio do PMDB. Não vejo perspectiva de sair. Mas não é o partido de base do Bolsonaro? Não é 100% Bolsonaro no Congresso? Não é uma vergonha isso? É um horror total. Agora, eu sou um otimista,
se nós montarmos o projeto... Porque o pessoal diz o seguinte, eu lembro aquelas reuniões da bancada do Senado, não tem outra saída, é o liberalismo econômico, porque no mundo e tal, aquele pessoal todo dizendo essa bobagem. Se nós conseguirmos montar um projeto, o projeto meio, o projeto para possibilitar o salto na frente, vem os velhos quadros do PMDB juntos, fecha o PT, o Exército não vai se recusar a entrar no projeto de construção do Brasil. Não tenho dúvida disso. Eu estou naquela linha do Gramsci, que o Augusto Heleno não gosta nada, né? Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura. Todo mundo tem qualidades e circunstâncias. Por exemplo, o pessoal diz, o cara que votou no Bolsonaro é um filho disso, sobrinho daquilo e tal. Eles esqueceram que quem elegeu o Bolsonaro elegeu o Lula, elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, elegeu a mim aqui no Paraná. Eu ganhei no Lerme, que era o herói da direita do Brasil. Me elegi governador 3 vezes, senador 2 vezes. A gente desacreditou a política na linha na narrativa da Globo por falta de unidade e de avanço. Quem eram os adversários que queriam me destruir aqui no Paraná, Paulo? Era uma parte do teu partido, do PT. Era Paulo Bernardo, André Vargas, essa gente toda. E, ao mesmo tempo, eu acho que o PT jogava muito mais comigo do que com eles, mas eles estavam aí tentando desconstruir tudo. Hoje eu participei de uma reunião, Requião, que disseram assim na reunião. O sujeito mais admirado pelo PT no Paraná é Roberto Requião. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sou mais admirado, é que eu jogo junto com políticas sociais claras. E o PT, na sua maioria, é muito bom. Mas jogou para me destruir. Eu cortei verbas públicas da Globo, das rádios, o Paulo Bernardo dava verbas de Estado, nacionais. Mas, olha, isso não me constrói numa pessoa que é capaz de mover. Eu tenho que entender isso aí. Você só muda uma realidade quando você conseguir entendê-la. E nós não conseguimos mudar o Brasil por falta de projeto. Absoluta falta de projeto. Mas eu não tive um conflito com o MST quando eu fui governador. Negociei com eles, ia nos acampamentos, olhava os troços, via se a terra era terra de voluta mesmo, se a gente podia fazer um assentamento e tal. Quem é que ia no meu gabinete pedir para botar a polícia em cima do MST? Não vou citar nomes, mas eram companheiros seus. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Porque o seguinte, Requião, eu acho que esse período dos últimos 6 anos, nós tivemos, assim, um balanço do que fizemos de bom, mas também um balanço dos nossos equívocos. Mas foi muito bom, nesses últimos 6 anos, contar com essa mente clara, com essa maneira de pensar, sempre questionando, com essa coragem, com essa ira santa, que é de Roberto Requião, e ter a sua parceria. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar conversando contigo e contar com essa possibilidade na continuidade para a gente construir essas 2 coisas que você propõe. A primeira, um projeto de país, de transformação desse país, que é um país potente e que não vai seguir para o rumo que eles querem que a gente siga. Que é a escravização do trabalho e uma nação subdesenvolvida. Subdesenvolvida, primária, né? Economia primária, economia de extração, de exploração dos bens naturais, né? Nós vamos transformar isso aqui numa grande potência industrial, sofisticada, com diminuição das desigualdades sociais e uma democracia vibrante, com todos que compõem esse país, que tem o mundo todo aqui. E o segundo, construir essa frente democrática com esse recorte que você colocou aqui. E Roberto Requião, para nós, é um símbolo dessa luta. Então, para as suas considerações finais, o nosso profundo agradecimento
pela sua participação na nossa transmissão e peço para mandar um abraço para o Eduardo Matsiak, aí, que é um grande fotógrafo. Mitsiak. Mitsiak. Bom, é um menino talentoso. Você veja, eu me opus a todas as propostas de aliança aberta com o liberalismo econômico, que foram erros do governo. O Lula me dizia, mas Ricardo, ninguém aceita o Ministério da Fazenda, tem que ser o Meirelles. Eu acho que o Lula mudou muito na prisão. Ele entendeu, teve tempo para pensar onde ele errou, onde ele acertou. Agora, não esperem do Lula atitudes absolutamente heróicas, agora que ele não é o Gandhi. E o Lula está sob a perspectiva de poder ser preso de novo por essa canalha. Então, eu acho que ele mudou para melhor, muito melhor, entendeu mais as coisas. Mas nós tínhamos uma frente no Senado, você não pode dizer que era marcada pelo Roberto Requião. Nós jogávamos juntos. A Lídia da Mata, do PSB da Bahia, a Vanessa Graziotin, a Gleisi, do PT, o Lindbergh, do PT. Nós tínhamos uma frente que funcionava junto. Agora, quem é que acabava, em alguns momentos, atrapalhando o que a gente podia mudar para melhor? A liderança do governo falando pelo governo, que era o nosso governo, Paulo. Então, eu acho que nós precisamos construir este projeto e daí vamos lançar o candidato que tiver mais possibilidade eleitoral. Se pelo acumulado, por ter sido candidato, pode ser o Haddad. O Haddad foi um baita ministro da Educação. Tem qualidades e tem defeitos. Como, aliás, nós dois, né? Temos muitos defeitos e poucas qualidades. Mas a questão é termos o projeto. Não importa quem vai ser governador, quem não vai ser governador. Agora, você fica me dizendo, quem pode entrar nessa frente? De certa forma, está pedindo que eu cite nome dessas figuras que apareceram no processo político. Num processo político tremendo desse, pareceu muito picareta o Paulo. Então, tem que ser uma coisa aberta. Vamos deixar essa discussão aberta e montando. E não precisa ser uma elaboração de projeto de governo que vá contentar todo mundo. Os grupos de mulheres, os grupos disso e daquilo. Não vamos perder o rumo, tem que ser uma coisa curta. 5 ou 6 princípios que têm que ser levados depois a ferro e fogo no governo. Compromissos definitivos. Eu acho que não é impossível. Você sabe que o general Vilas Boas foi convidado por nós, fui eu que tomei a iniciativa, para fazer um depoimento na CCJ do Senado, quando eu era senador, lá no passado, que não tinha perdido eleição ainda. Ele vai lá e diz o seguinte: o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. A China, a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. E hoje o Brasil não produz 10% do que eles produzem. Por que isso aconteceu? Porque os nossos governos se engajaram na Guerra Fria, do comunismo e da liberdade americana, naquela falácia toda. E hoje isso não existe mais, mas estão tentando nos colocar numa Guerra Fria de domínio do mundo entre a China, entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia apoiada da China. Aliás, os Estados Unidos esperavam que a China não apoiasse a Rússia, né? Mas isso já foi para o beleléu. A Rússia já está junto com a China. E o Brasil, dizia o Vilas Boas, é grande demais, é forte demais, é rico demais, tem um povo maravilhoso demais para não ter um projeto próprio. Nós não podemos ser dependentes dessa disputa de poder no mundo. De repente, ele está apoiando o Bolsonaro e lançando proclamações que eu, pessoalmente, acredito que não é ele que escreve mais. Eu acho que alguém escreve por ele aquilo. A filha trabalhando com a Damares no Ministério. Então, você veja, virou uma posição corporativa. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo, do desamor e do egoísmo. Não tem projeto, o projeto é pessoal. É isso que eu vi naquela reunião do Bataclan, com aquele bando de doido dizendo palavrão. Eu até hoje agora não sei. E quem que é a Damares prefere que se foda num cassino? O Guedes praticamente deu para ela a possibilidade de escolher. Damares, quem que você quer que se foda no cassino? Um ridículo absoluto, é uma vergonha. Eu fico imaginando, Paulo, que amanhã um grupo de rapazes aí da classe média alta brasileira
no fim desse troço tudo, viaja para os Estados Unidos, para o exterior, para a França, e pergunto: vocês falam português, são brasileiros? Ele finge que tem uma batata quente na boca. Ele disse: não, doutor, eu sou português, eu nasci em Lisboa, eu sou alfacinho, de vergonha. É isso, é isso. A situação é terrível. É isso. Agora, o importante é isso. Nós estamos conversando aqui, cara a cara, dizendo o que acreditamos e, basicamente, acreditamos na reconstrução do Brasil. O teu partido é o partido ideal para isso, na base. Não que não tenha erros de conduta do passado, desvio, mas é porque é o mais identificado com o trabalho. Ciro Gomes não entendeu isso ainda. Mas, porém, todavia, contudo, o Collor se elegeu sem partido e o Bolsonaro se elegeu sem partido. A manipulação das informações, no caso do Bolsonaro, o WhatsApp e tudo mais, então também não é tão essencial na construção de uma frente e de um projeto. Mas é hoje a matéria-prima ideal que vocês têm para trabalhar. E daí pergunto: se você simpatiza tanto com essa gente, por que você não entra no PT? Eu não sou doido. O dia que eu entrasse no PT, essa reunião que você disse que tem, que eles dizem que no Paraná me apreciam muito, eles teriam dito que eu era um bandido no Paraná, porque eu estaria vinculado a uma tendência, as outras queriam a minha cabeça. O governador Requião, primeiro, tem gente aqui que diz que o Bataclan era muito mais civilizado do que foi aquela reunião do Bolsonaro. Então, tem gente que acha que aquilo é pior que o Bataclan, mas isso é só a título de brincadeira, né? Você sabe de onde é que surgiu o Bataclan? Não. O Bataclan existe em Paris, é um cabaré de Paris. Sim. Cabaré que houve aquela mortandade enorme no atentado terrorista alguns anos atrás. Sim, sem dúvida. E o Jorge Amado criou a figura do Bataclan brasileiro, inspirado naquele. Deve ter frequentado aquele lá. É em Montmartre, né, o Bataclan. Eu outro dia eu não sabia que existia. Eu estava passeando em Paris, de repente eu ia Bataclan. Ai! Não entrei. Segundo, eu concordo contigo que o Lula, além de ter feito uma trajetória muito importante, esse momento da vida dele, ele ganhou uma dimensão muito grande, né? Em terceiro lugar, dizer uma coisa para o senhor, governador. Eu quero ir no seu aniversário de 119 anos, já que, pelo exemplo familiar, você vai viver até 120. E quero então comemorar um Brasil novo. Você vai no 119 e vai participar do meu noivado. Então, e construímos um Brasil novo junto contigo, que é uma cabeça privilegiada do Brasil, que nós temos o orgulho de tê-lo entre nós. Muito obrigado, governador Roberto Requião, e muito obrigado a todas e todos que participaram conosco dessa transmissão, que foi muito, mas muito boa, com muita participação e muito gostosa de se ouvir. Muito obrigado, governador. Uma boa noite para o senhor. Obrigado a você. E ela está sendo retransmitida pelo meu Face, que é um Face razoável, e pelas minhas redes sociais também. Um abração e obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado. Qualquer hora dessa, comer um barreado comigo e tomar uma cachaça de Morretes. Nós descobrimos aqui que melhor do que a cloroquina, a água sagrada do Valdomiro, o feijão do Valdomiro, do R.R. Soares e do Malafaia, a cachaça de Morretes cura qualquer tipo de vírus Covid-19. Certo. E vamos sim, acabando aí esse isolamento, nós vamos dar um abraço e tomar uma cachaça de Morretes aí com o senhor. Um abraço apertado, digital, virtual, de quebrar os seus ossos. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos vocês e ao pessoal que nos aguentou até agora. Boa noite, minha gente. Obrigado, governador. Como é que apaga esse troço aqui?